Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui a convite de uma casa espírita muito querida, de irmãos muito queridos, que é o GCAF, Grupo Espírita Caminho da Fé, que fica aqui em Araucária, a cidade aqui próxima a Curitiba, da região metropolitana. Já estivemos lá algumas vezes fazendo palestra fisicamente, né? E agora é a segunda vez que eu sou convidado por eles para que a gente faça uma palestra online. Então, os meus sinceros agradecimentos a esses irmãos do GCAF, né? É uma enorme satisfação, é muito gostoso a gente estar aqui, a gente está falando em nome da doutrina espírita, né? Trazendo aqueles conteúdos que a gente estudou, que a gente se preparou, então é um momento realmente muito especial. Então, os meus agradecimentos ao GCAF e o meu boa noite a todos os que já estão chegando aqui, né? Hoje, como é palestra, né, a gente não vai poder estar olhando todos os boa noites e respondendo a todos os boa noites, né? Porque senão a gente acaba se estendendo bastante, nós temos um horário a ser cumprido. Mas eu mando o meu beijo carinhoso, o meu abraço carinhoso a todos que estão chegando aqui, tá certo? Né? Espero que tenhamos um momento muito gostoso, um momento muito especial. Vamos ver, ó, a Lisiane já está aqui, a minha cunhada, lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Boa noite, Lise, seja bem-vinda. O Jonathan já está conosco. Boa noite, Jonathan. A dona Miriam e o Divonzir também já estão presentes conosco, eles são ali do Caminheiros do Bem, sejam bem-vindos. A Vanessa também, ali do Caminheiro, seja bem-vinda, Vanessa, meu boa noite, meu beijo, meu abraço carinhoso. Ana Silvia Bianchini, boa noite, Ana. Gisele Krieger de Almeida, boa noite, seja bem-vinda. A Leia, minha esposa, boa noite, seja bem-vinda. A Joana, também trabalhadora ali do Caminheiros do Bem, seja muito bem-vinda, boa noite. E a Cris também, que já está aqui, boa noite. Né? Fora as outras pessoas que já estão na sala, né, na nossa sala aqui de palestra, né, na nossa transmissão, e ainda não se identificaram, mas que já estão conosco. Então, a todos, o meu boa noite, sejam muito bem-vindos. Né? Vamos ver aqui, eu vou até colocar, nós temos um tempinho ainda aqui, eu vou colocar, né, a Lise ali dando boa noite, quem mais? O Jonathan, né? Só para a gente ver o rostinho de alguns aqui, os netinhos do Divonzir, né? A Vanessa, que eu já falei, né? A Ana, a Gisele, que eu já falei também, boa noite, Gisele. A Leia, né, que eu também já dei boa noite. A Joana, boa noite de novo. Cris, boa noite. Patrícia, sejam muito bem-vindos. A Elilde, que entrou agora, boa noite. E a Sueli Maria Bittencourt, boa noite. Boa noite a todos e mais os que já estão presentes. Então, como foi colocado, eu vou pôr aqui só para que a gente perceba, né? Nós vamos fazer a prece ainda, né? Mas, espera aí, não posso tirar, não posso sair da transmissão. Vamos colocar ali a transparência para que a gente já saiba sobre o tema, né, da nossa noite de hoje, da nossa palestra de hoje, que é o propósito da nossa encarnação. Então, um tema bem interessante, bem bacana. Quando eu fui convidado, esse tema já me veio à cabeça. Eu digo, não, é sobre isso que eu vou falar, né? Porque eu acho que esse momento é um momento bem
muito importante, né, que nós estamos passando, e tentar entender a nossa encarnação, por que de nós estarmos aqui, eu acho que nos auxilia a enfrentar uma série de situações e a entender uma série de situações, né? Então, o tema que nós vamos tratar essa noite é esse: qual o propósito da nossa encarnação? E eu estou adiantando isso até para que vocês que já estão aí no chat já comecem a pensar, né? Para que nós já comecemos a pensar qual é o propósito da nossa encarnação, cada um de nós, tá ok? Eu vou fazer a exposição. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer comentários, quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, pode me mandar. E aí, no final, eu procuro daí fazer os esclarecimentos que forem necessários, né? Responder as perguntas que forem colocadas. Então, fiquem bastante à vontade para comentar e para fazer perguntas. Então, para que a gente possa começar a nossa palestra propriamente, para que nós nos ambientemos a esse momento tão gostoso, vamos fazer uma prece, né, que é o comum sempre das nossas palestras espíritas. Então, vamos fazer uma prece. Eu trouxe aqui para nós uma prece em especial que eu gosto demais, então vou ler essa prece, tenho a impressão que a maioria deve conhecer, né? Então, eu vou pedir para que a gente feche os nossos olhos, porque isso facilita a nossa concentração, né, para que nós possamos ouvir, né, a prece e também nos conectarmos com o plano superior, com os espíritos superiores, com Jesus, com Deus, com o nosso anjo da guarda, enfim, com todos os espíritos que possam nos auxiliar. Então, vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar. É a prece de Cáritas que eu vou trazer para nós, tá? Então, nos diz assim: Deus, nosso Pai, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Então, pessoal, todos estão me ouvindo bem, né? Eu havia até esquecido de pôr o microfone aqui. Todos estão me ouvindo bem? Quem pode me dar um retorno aqui se o som tá bom aí para todos, porque eu acabei colocando o microfone agora. Estão me ouvindo bem? Alguém me dá um ok aqui no chat, por gentileza. Então, como eu havia falado, né? Vou trazer de volta aqui. E agora colocar num tamanho maior, né? A nossa apresentação.
que é o propósito da nossa encarnação. Então, o porquê de nós estarmos aqui encarnados, né? O porquê de estarmos aqui nesse momento, né? Nesse momento de transição, né? Nesse momento em que nós passamos por algumas questões da nossa existência, né? Como essa pandemia. Qual a importância disso, o porquê desse momento, o porquê de tudo que está à nossa volta. E para que a gente possa começar a falar propriamente da nossa encarnação, né? Obrigado, Cris. Obrigado. A Cris deu o retorno ali do som. Então, Adnir também, muito obrigado a todos. Então, continuemos aqui. Então, qual seria esse propósito? Né? É uma questão que a gente se pergunta há muito tempo. Se nós formos ver, desde a antiguidade, uma das maiores dúvidas que a humanidade tem como um todo é saber o porquê da nossa existência. Né? Então, esse é um dos porquês que a doutrina espírita veio responder. Ela responde outros tantos porquês, mas esse em especial ela nos responde. O porquê da nossa existência física, de nós estarmos encarnados, né? Que é a questão que a gente trouxe. E eu trouxe até como uma pergunta, né? Essa questão. Né? Por quê? Qual o propósito dessa encarnação? Mas aí, para a gente começar a responder esse porquê e qual seria esse propósito da encarnação, nós precisamos falar de um outro assunto, que é o assunto que está no Evangelho. Eu trouxe ali que nós vamos nos ater ao capítulo 2 do Livro dos Espíritos e o capítulo 4 do Evangelho. Mas aí tem um outro capítulo que vem posteriormente a esse, que nós precisamos comentar sobre ele rapidamente para que a gente possa entender esse propósito da nossa encarnação, que é o capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. E nesse capítulo 5, que é um capítulo muito extenso, para que se tenha uma ideia, é o capítulo... Para que se tenha uma ideia, é o capítulo mais extenso que nós temos, né? É o capítulo mais extenso que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, com 31 itens, tá? E em 2 itens em especial, eu só vou trazer aqui esses 2, que são 2 mensagens, uma do Espírito Lacordaire, de 1863, e outra do Espírito Santo Agostinho, também de 1863. Nessas 2 instruções dos Espíritos, eles dão assim nos trazem esclarecimentos a respeito do capítulo em si, extremamente ricos. Por exemplo, o Lacordaire, né, ele nos diz assim, ó, quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na Terra. Então, ele está nos dizendo que todos passam por aflições no nosso planeta, todos passam por dores, por sofrimentos. Não há possibilidade alguma de nós transitarmos em uma encarnação no planeta Terra sem passarmos por aflições, sem passarmos por sofrimentos, sem passarmos por dor. É isso que ele nos diz. E aí ele faz vários comentários, né, que não vem ao caso agora, porque o importante para nós é trazer essa situação de que não há privilegiados e não há pessoas que são perseguidas com relação à própria encarnação, né? E que todos passam por certas situações que podem e provocam aflições. E ele fala algo extremamente interessante, que o importante é nós sabermos como passar. Então, o título da mensagem dele é Bem e Mal Sofrer. Né? Então, ele traz essas colocações e nos mostra como que é sofrer bem, o sofrimento bom. Né? E aí, depois fica a sugestão para quem quiser entender isso melhor, ler o item 18 do capítulo 5 do Evangelho. E já o Santo Agostinho, ele fala do mal e o remédio, e ele também traz uma mensagem muito interessante no início, que ele diz assim, ó, será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias,
já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para que os que nascessem nesse vale de dores? Nesse vale de dores. Então, Santo Agostinho também está nos alertando que a Terra não é aquele paraíso, ela não é um mundo onde nós vamos viver de forma sempre bem, sempre felizes, sempre gozando das coisas que podem ser gozadas no momento em que estamos encarnados, que, na verdade, a Terra é um mundo onde os dentes, né, terão ranger de dentes. Então, e Santo Agostinho aí nos fala, né, que nós, no próprio planejamento reencarnatório, nós já sabíamos disso e nós, por vezes, pedimos. Então, as colocações que Santo Agostinho faz nesse item é nesse sentido. Então, também fica a sugestão para a leitura do item 18 e 19. Mas isso tudo é para mostrar e para que a gente perceba nas nossas reflexões que estar encarnado na Terra, que é um mundo de provas e expiações, já é uma condição que vai nos proporcionar aflições. Então, é uma encarnação que não seria uma encarnação num mundo ditoso, num mundo feliz, né, num mundo de regeneração, que é o que a Terra está caminhando. Nesses outros mundos, a encarnação ela é melhor, porque ela não é trazida por tantas dores e tantos sofrimentos, não é acompanhada por tantas dores e tantos sofrimentos. Então, na nossa situação de terráqueos, né, de espíritos encarnando nesse mundo, nós já temos que estar um pouco preparados para as agruras da existência terrena, para, né, as dificuldades que a encarnação vai nos oferecer. Então, vamos dar uma andadinha aqui, né? E eu começo trazendo para nós aqui essa questão do Livro dos Espíritos, a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Né? E aí eu vou deixar menor ali, eu acho que vocês conseguem enxergar, mas eu vou deixar menor para que eu apareça melhor. Eu acredito que vocês vão conseguir ler. Se vocês não estiverem conseguindo ler, de qualquer jeito eu vou fazer a leitura, mas aí vocês podem me dar um toque no chat. Então, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Né? E aí, vejam o que os espíritos respondem a Kardec. Deus a impõe com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Então, aí está o propósito da nossa encarnação, pelo menos o primeiro propósito, ou a primeira causa da nossa encarnação, o porquê de nós estarmos na Terra. Chegar à perfeição. Esse é o objetivo. E é uma imposição divina. Né? E aí nós nos perguntamos assim, nossa, mas por que será? Né? Por que chegar à perfeição? E quando nós estudamos a doutrina espírita, assistimos palestras e percebemos como que as coisas estão alinhavadas dentro do que os espíritos nos trouxeram, né? Através da codificação, a gente começa a entender o que significa chegar à perfeição, né? E por que Deus nos impõe, né, como finalidade chegar à perfeição. Porque chegar à perfeição, conforme nos disse Kardec, lá quando ele constituiu a escala dos espíritos, é obter a felicidade plena, né? Porque nós só conseguiremos atingir a felicidade plena que nós buscamos quando nós nos tornarmos espíritos melhores, quando nós avançarmos para mundos melhores, ou quando o nosso mundo, né, o planeta Terra, ele se transformar por um mundo melhor. Então, por isso que o nosso objetivo ao encarnar é a cada encarnação nos melhorarmos, a cada encarnação desenvolvermos algumas habilidades, isso relacionando ao lado intelectual, a cada encarnação aprendermos algo novo, praticarmos, trabalharmos no sentido de aprendermos,
e desenvolvermos o nosso lado moral também, que são os dois pilares que nos levam a essa perfeição, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral, né? Vamos continuar aqui com a nossa... Mas tem mais, né? Não é só esse o objetivo da encarnação. Diz assim ainda Kardec, ou melhor, os espíritos que responderam a Kardec. Os espíritos passam pela experiência da encarnação visando objetivos, né? Tanto que o objetivo foi pedido lá pelo Kardec. Para uns, passa a ser uma expiação, para outros, é uma missão. E aí ele trouxe duas palavras importantes que nós precisamos aí assimilar os conceitos do que vem a ser a expiação e o que vem a ser a missão, né? Então, isso faz parte da nossa experiência, correto? Como fazem parte as provas também, né? Aqui eles estão se referindo à expiação e missão, né? E expiação e cumprimento da missão, né? Porque nós podemos ter uma missão para a nossa existência atual e simplesmente não cumprirmos a missão. Aí, na verdade, nós desperdiçamos a encarnação, né? Então, nós precisamos cumprir a missão colocada. Mas, às vezes, para cumprir essa missão, nós precisamos passar por uma expiação. Então, para que a gente perceba, a expiação nada mais é do que reparar um erro. A expiação tá ligada ao erro, ao equívoco, né? E há um equívoco, um erro, né, que pode estar até na própria encarnação, mas que, via de regra, ele está relacionado a existências pretéritas, né? Muitas vezes a expiação ela já vem de uma outra existência que eu já tive. Então, eu me equivoquei, eu cometi falhas, e como a lei de Deus ela é perfeita, né? Aí eu infringi a lei de causas e efeitos. E, portanto, eu tenho que reparar ela e tenho que passar por aquilo que, às vezes, eu acabei ferindo na lei. E isso seria a expiação, né? E a missão, como eu coloquei, seria eu cumprir aquilo que eu me propus. E nós temos que ver que a missão não é algo assim, como às vezes nós nos colocamos, achando que é uma missão que vai beneficiar a humanidade. Não, todos nós temos missões que são dadas por Deus, né, que foram já lá planejadas. E essas missões são missões relacionadas a nós, em especial, e aquelas pessoas que nos cercam. E são missões que nós precisamos cumprir, né, da nossa encarnação, para que a gente possa passar esse degrau, né? Porque o objetivo da encarnação está relacionado com aquela missão a que eu me propus e que está definida, delineada no meu planejamento encarnatório. Depois nós vamos trazer mais algumas questões a respeito de missão, de prova também, né? Mas veja, para chegar àquela perfeição que nós buscamos, né, porque seria esse o grande objetivo da nossa encarnação, deve sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Esta é a expiação. As vicissitudes da vida corporal são esse vai e vem, né, e principalmente as dores e os sofrimentos, porque estando no mundo de provas e expiações, essas vicissitudes são as dores que nós passamos, são as dificuldades que nós enfrentamos, né? Então, para que nós possamos atingir esse grau que nós buscamos, nós temos que superar essas vicissitudes da existência corporal. E continua aqui o espírito que respondeu Kardec. A encarnação tem também um outro objetivo. Veja, o objetivo não é apenas, né, nós progredirmos nós individualmente como espíritos. Às vezes a gente se pega achando que não, eu tenho que fazer a minha parte e eu tenho que me melhorar. Só que nós temos outra função extremamente importante e que Deus nos confia em nós e nos deu essa outra missão, né, esse outro propósito, que é esse aqui. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação.
Então, não basta apenas eu me melhorar, apenas eu aprender, né, intelectualmente, eu me desenvolver moralmente, eu tenho que contribuir com a criação, com o todo. E aí eu tenho várias funções, que é no auxílio ao meu irmão mais necessitado, né, através da caridade, seja ela moral, seja ela material, né? Na contribuição com o próprio planeta, na contribuição com a ecologia do planeta, com o desequilíbrio que nós, humanidade, estamos provocando no planeta. Então, eu particularmente, na minha encarnação, eu tenho como objetivo zelar por esse equilíbrio, porque eu preciso cuidar da Mãe Terra. Então, são várias questões que eu preciso, que fariam com que eu auxiliasse na obra da criação, que é na obra de Deus, né? No todo, naquele todo que eu estou colocado, porque eu não sou uma parte, eu me incluo nesse todo. E aí ele finaliza dizendo assim: é para executá-la a encarnação, que em cada mundo toma um corpo. Então, o corpo físico que nós nos servimos, ele é retirado, né, como diz aqui nessa questão, né, da matéria essencial desse mundo, que é o fluido cósmico universal, mas a gente não vai se aprofundar nessas questões, porque isso aí são coisas complexas, né, da ciência espírita e depende de estudo. Mas o importante é que aqui ele está dizendo que nós, espírito, né, o espírito, que é o ser imortal, ele retira do mundo onde ele vai encarnar a matéria necessária para constituir o corpo físico dele, a fim de nele cumprir as ordens de Deus. Então, esse corpo ele é trabalhado de tal maneira que eu possa cumprir aquilo que ficou determinado na minha encarnação. Então, por exemplo, se eu venho numa encarnação para ser um músico, né, eu preciso ter, os meus órgãos têm que ser desenvolvidos a tal ponto que eu consiga ser músico. Se eu vou ser um cantor, eu preciso ter uma voz, né, adequada a isso. Então, as minhas cordas vocais, eu não sei, toda a parte orgânica necessária, ela vai ter que ser adaptada a isso. E por aí afora, se eu for ser um atleta, né, na minha experiência carnal, eu vou ter que ter um biotipo adequado à condição de atleta, que senão eu não vou conseguir. Então, o meu organismo ele é preparado de acordo com o planejamento reencarnatório, e aí se retira o material necessário do mundo, né? Ou um mundo mais grosseiro ou mais sutil, então preciso de um material daquele mundo onde eu vou encarnar. Desta forma, ele concorre à obra geral, avançando progressivamente. Então, é assim que nós vamos caminhando na encarnação, né? Então, é isso que estão nos dizendo os Espíritos na questão 132. E aí eu vou pro Evangelho agora, gente. No Evangelho, lá no capítulo 4, vou retornar aqui para o capítulo 4, no item 25, que eu vou colocar aqui na transparência, Kardec fez uma colocação muito interessante para os espíritos, que eu acho que é uma colocação, uma questão que nós nos perguntamos às vezes, né? Será que é um castigo a encarnação? Quando eu falei ali no início do capítulo 5 do Evangelho, né, bem-aventurados os aflitos, e eu falei que na Terra nós teríamos muitas aflições, muitas dores, ranger de dentes, né, como falaram os espíritos nas mensagens. Então Kardec quis saber se era um castigo a encarnação e se somente os espíritos culpados estariam sujeitos a sofrê-la, já que ele, na maneira de ver, né, entendeu como sendo um castigo a encarnação, né? E essa questão está endereçada a São Luís, né? E foi trazida a mensagem de São Luís em 1859. E aí eu vou transcrever alguns pedacinhos e a gente vai comentando a respeito desses pedacinhos do que São Luís falou, que eu achei muito, muito oportuno. E ele diz assim, ó: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária, portanto, ele já disse, não é um castigo, de forma alguma. E lá na questão que nós vimos anteriormente, né, na 132, a gente já viu que realmente nós temos
necessidade da encarnação, porque a encarnação é a ferramenta, a encarnação, na verdade, é a bondade de Deus sendo demonstrada, né? Nos dando a possibilidade de nos melhorarmos, né? De evoluirmos. Então, é a grande chance que Deus nos dá. Então, ela é, segundo São Luís, ela é necessária, em hipótese alguma, ela é um castigo. Nenhuma dor, nenhum sofrimento que nós passamos na existência terrena se trata de castigo. Ela é necessidade para mim, espírito, né? Então, para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, encarnado, né, na matéria, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, toda a confiança que Deus depositou na minha encarnação, em mim, filho dele, né, precisa ser demonstrada quando eu estou aqui, né? E continua São Luís, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. E aí, né, a gente tem que lembrar dessa informação trazida por São Luís e lembrar disso quando nós passamos pelas aflições que fazem parte da nossa existência terrena, né, que é transitório e vai durar muito pouco. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, a nossa existência atual, né, encarnado, ela hoje representa aí, quando muito, 90, 100 anos. Né? E se nós pensarmos, né, na eternidade como espíritos imortais, nós vamos ver que 70, 80, 90, 100 anos é quase que nada na existência. Então, é um momento transitório e que passa muito rápido. E a gente sabe disso, que a nossa existência realmente passa rápido. Mas um outro detalhe é que nós não passamos todos os momentos da nossa existência em sofrimento. Mesmo que passássemos, ainda assim seria transitória, né? Digamos que um espírito reencarna numa condição muito ruim e que ele passa a existência dele, né, com sérias dificuldades. Ainda assim, comparado com a existência total, é pouco e a gente deve sempre lembrar que é transitório. Aí nós nos pegamos nesse momento, né, que é um momento de dificuldade, um momento onde nós temos um isolamento social, não podemos estar com as pessoas que às vezes nós gostaríamos de estar, não podemos nos confraternizar, não podemos estar no centro espírita, né? Alguns temem por esse momento, temem pelo que está por vir, mas o que é extremamente importante nesse momento? Nós nos pegarmos nessas palavras, né? Nós nos pegarmos nas informações que vêm do plano espiritual, de espíritos superiores que sabem o que está se passando. Sabem, primeiro, da necessidade do que vem nos acontecendo, né? Da necessidade disso para nós como um todo, porque nós sabemos que a pandemia ela é mundial, então ela não é localizada. Significa dizer que se ela é mundial é porque toda a sociedade planetária, hoje encarnada, precisa tirar lições desse momento. Quer dizer, não são lições específicas. Às vezes nós passamos por coisas que são individuais. Nesse momento nós passamos por algo que é para todos, né? Então, ele é necessário, é um aprendizado. E nós, em hipótese alguma, devemos, ou melhor, devemos, né, não podemos, devemos nos desesperar, esperar o pior. Nós temos, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, né, e que ela é voltada para a questão do otimismo, porque, primeiro, nós sabemos que nós estamos sempre evoluindo. Esse é o primeiro princípio da doutrina, né? É que a lei de progresso nos faz sempre evoluir. Então, o espírito jamais retrograda dentro da lei de progresso, ele sempre vai se melhorar. Ele pode, lógico, estacionar num período, numa encarnação estaciona, mas ele sempre vai né, progredir. Na próxima, ele vai progredir, ou intelectualmente ou moralmente. Então, como ela é galgada na lei de progresso, isso já é um consolo, saber que nada vai ficar pior do que está. Então, nós devemos, né, pensar sempre, ter essa visão, que é essa visão mais otimista para as coisas. Ser realista, com certeza, em relação a cuidados a se tomarem, mas ser otimista que esse momento vai passar, né,
e também que vai passar para algo muito melhor, e não para algo pior. Só que durante esse momento, durante essa passagem, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter ranger de dentes, como nos falou lá o Espírito, né, na outra mensagem, e nós temos que ser corajosos, nós temos que ser persistentes e fazer o que nos cabe, né, o que nos toca. Continuando aqui São Luís, né, ele ainda nos diz mais, ó. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Nós estamos falando da encarnação, né? Da necessidade da encarnação. Então, São Luís está nos dizendo que aquele que é zeloso na sua tarefa, qual que é a tarefa? Me melhorar, aprender, né? Por exemplo, se é na questão intelectual que eu preciso desenvolver, me esforçar, estudar, trabalhar, né? Nós sabemos que o trabalho é a melhor fonte de desenvolvimento e de aprendizado que nós encarnados temos, né? Porque é ali que nós realmente executamos o aprendizado que nós recebemos. Então, o trabalho. Então, se eu tiver zelo, vontade, determinação, mais cedo eu vou transpor, né, essa situação, às vezes, não boa, essa situação de dificuldade, de dor, de aflição. Vai depender tudo do meu desenvolvimento, do meu desempenho, da minha vontade, né, de como eu enfrento tudo isso que está à minha volta, né? Então, mais cedo eu passo e os frutos eu vou poder colher, está nos dizendo São Luís. Mas ele alerta, né? Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. É quando se torna um castigo. E aí a gente começa a pensar, bom, eu estou encarnado. A minha vida não precisa, encarnado, ser ruim, tá? Ela tem alguns problemas, né? Tem coisas que fazem parte, mas eu posso, relativamente, ser feliz na minha encarnação, porque a felicidade relativa, ela é possível. A felicidade absoluta, plena, vai ser só naquela condição onde eu já desenvolvi todas as minhas virtudes, né? Tanto no lado moral, quanto as aptidões do lado intelectual. Aí sim eu vou ser feliz, né, totalmente, né? E aí isso aí é para uma etapa adiante. Mas eu posso ser feliz ainda aqui. Mas se eu não estou conseguindo ser feliz, eu preciso me ater por quê, o que vem acontecendo, por que essa minha encarnação está sendo tão difícil? Será que eu estou sendo teimoso? Né? Eu tenho um livro que eu gosto muito, eu vou até trazer para vocês aqui, vou até citar, né? É um livro que nós usamos para fazer os nossos estudos do Livro dos Espíritos. Eu sugiro para aqueles que quiserem. É Filosofia Espírita, tá? Esse livro foi trazido pelo Espírito Miramês e quem recebeu essa mensagem foi o médium João Nunes Maia. É uma coletânea, são vários livros onde ele estuda o Livro dos Espíritos com a gente. Ele traz comentários riquíssimos sobre o Livro dos Espíritos. E o Miramês, ele fala assim, em vários momentos, ele fala sobre despertamento, sobre o nosso despertamento. Ele diz que às vezes nós somos teimosos demais com as coisas, né? Nós somos teimosos, nós somos intransigentes, às vezes nós não queremos nos modificar, nós estamos insistindo na coisa errada, e é isso que o São Luís também está nos dizendo, porque se eu passo, né, por alguma prova. Vamos trazer um exemplo bem claro aqui, que é dado até na mensagem de São Luís, que é o do aluno. Né? Ele nos fala do aluno na escola. Né? Por que a vida na Terra, em certos momentos, ela passa a ser mais aflitiva do que deveria ser? Ela não precisaria ser aflitiva, mas ela passa. O sofrimento passa a ser maior. E aí ele dá o exemplo e compara com o estudante. O que torna o estudo ruim
aflitivo e sofrer, de sofrimento. É você ter que repetir o ano. Né? Porque quando nós chegamos na sala de aula, e é a primeira vez que nós estamos cursando lá, né, a quinta série, oitava série, seja lá qual for, é tudo novidade, é uma delícia. Né? Eu estou conhecendo amigos novos, estou fazendo vínculos, então é muito gostoso. Eu fico o ano inteiro, faço as minhas provas, então vamos comparar com a minha condição de espírito. Eu tive um aprendizado e aí vem as provas, né, para me testar, para ver se eu aprendi alguma coisa. Só que quando eu vou passar pelas provas, que é o teste do meu aprendizado, eu sou teimoso, eu sou resistente, né? E eu não quero, eu fico apegado na inveja, fico apegado na fofoca, fico apegado no ciúme, né? Numa série de questões. E aí, o que acontece? Eu reprovo, né? Não passei na prova, vou ter que fazer todo o aprendizado de novo. E a mesma coisa do aluno na escola. O que causa sofrimento é você ficar repetindo, você voltar e você diz assim, poxa vida, eu já vi isso, vou ter que aprender tudo de novo. Mas é assim na nossa vida. Quando a gente não aprende as lições de forma adequada, né, o que nos acontece, a gente não tira o aprendizado para se transformar e para viver de forma mais harmoniosa, nós precisamos repetir todo aquele capítulo. Né? E o aluno é a mesma coisa. E a dor que ele sente, qual é? Primeiro, é de ver que não aprendeu e vai ter que repetir tudo de novo. E não aprendeu, aí ele percebe que não aprendeu. Por que ele não aprendeu? Ah, porque ele foi relaxado, porque ele não se dedicou, porque ele não estudou, porque ele faltava aula, né? E aí ele vê todos os outros passarem de ano. Aí ele vê os outros lá adiantados e ele tendo que repetir tudo. Aí ele mais sofre, né? Então, os nossos sofrimentos no nosso planeta, eles são semelhantes a isso, né? A essa sala de aula. Eu não aprendi as lições, então eu tenho que refazer tudo de novo. E isso aumenta, né? E, como diz ali Santo Agostinho, há que se tomar um cuidado muito grande, nós como espíritos encarnados na Terra, para que a gente não tenha que reencarnar indefinidamente. Porque à medida que eu sou teimoso, né, que eu não aprendo, que eu sou resistente, que eu não desperto, como diz o Miramês, que o Miramês gosta muito desse termo, despertamento, que é acordar, né, acordar para a vida. Aí eu tenho que ficar reencarnando ali, como eles dizem, indeterminadamente. E aí, sim, é castigo, porque você acaba repetindo as coisas. Então, eu retorno numa nova encarnação para fazer tudo o que eu devia ter feito na anterior. E isso me traz maior angústia, maior dor, maior sofrimento. Kardec avança ali no Livro dos Espíritos e ele vai para a questão 133, onde ele, né, pergunta: é necessária a encarnação àqueles espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem? Mas aí eu me pergunto, será que existe espírito que desde o princípio seguiram o caminho do bem? E aí eu vou ver aqui, ó, no livro Céu e Inferno. Eu peguei aqui o livro Céu e Inferno, também para nós. É bom sempre quando a gente vai estudar, a gente pegar todas as obras, assim, pelo menos o Pentateuco, porque uma complementa a outra, tem muita coisa interessante. E lá no capítulo 3 do Céu e Inferno, primeira parte, Kardec diz assim, ó: os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude de seu livre-arbítrio. Pelo progresso adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, conseguintemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Então, ele nos deu uma informação muito interessante, muito correta, que é que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, são criados igual, não há privilégio algum. Então, ali Kardec diz assim: é necessária a encarnação àqueles espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem. Primeiro, eu acho assim muito pouco
provável que todos tenham seguido sempre o caminho do bem, desde a criação, desde a primeira encarnação. Né? Mas mesmo que alguém tenha feito as escolhas, é um espírito que foi criado igual, simples e ignorante, mas fez todas as escolhas corretas. Ainda assim, ele precisa reencarnar, né? Precisa encarnar, pergunta Kardec. E vejam o que os espíritos dizem para ele. Aí eles dizem ali, né? Todos são criados simples e ignorantes, instruindo-se nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Deus que é justo, então a justiça de Deus não permite, em hipótese alguma, a criação de algum espírito diferenciado, algum espírito com, digamos assim, uma regalia, né, de já ter algum conhecimento para não sofrer as agruras que o mundo de provas e expiações proporciona. Então, Deus sendo justo, ele não vai permitir isso. Não poderia fazer alguns felizes, está dizendo ali, nem, sem fadigas, nem trabalhos, e, por consequência, sem mérito. Então, eles respondem a Kardec, né, que todos têm que passar pela encarnação, independente de fazer sempre tudo certo ou de cometer erros. Mas é interessante, né, e isso que a gente percebe, né, nas colocações que São Luís fez aqui no Evangelho, né, que quando nós acertamos mais do que erramos, nós evoluímos mais rapidamente. Então, nós vamos nos transformando mais rapidamente, evoluímos mais rapidamente, e, portanto, nós sofremos menos. Então, o sofrimento é menor para aquele espírito que faz as escolhas mais adequadas, para aquele que não é teimoso, né? E eu me lembro, por exemplo, o livro Paulo e Estevam, para aqueles que já leram, que é um livro muito bacana do Chico, né? Emmanuel que trouxe a mensagem para o Chico. E eu me lembro da conversão de Saulo, né? Quando ele se modificou, se transformou numa encarnação. Então eu fico pensando, nossa, o Saulo, o início do livro, ele era o quê? Perseguidor de cristãos. Ele perseguia e mandava matar os cristãos. Não tem nenhum relato dele ter matado ele mesmo, acredito que não o fez, mas ele mandava, o que é pior, né? Ele mandava que matasse. Tanto que Estevão foi apedrejado a mando de Saulo. Ele foi responsável pela morte de muitos cristãos. Então veja que encarnação. Nós que estamos aqui, talvez na live, todos nós, eu imagino que nós não tiramos nessa encarnação a vida de ninguém, né? O Saulo tirou a vida de vários durante a encarnação dele. Então, imagina se o Saulo ficasse, né, se lamentando por aquilo. Claro que nós estamos falando de uma condição totalmente diferente, né? E a gente precisa sempre se situar no espaço e no tempo. Nós estamos falando de uma época diferente e onde ele era, né, um doutor da lei, era uma pessoa da elite lá, um judeu da elite na época, que era até os, ele tinha toda uma educação grega e romana, ele era respeitado entre os romanos, né? Então, é uma situação diferente. E ele tinha autorização, né, da sociedade lá da época, lá do judaísmo, para autorizar que alguém apedrejasse outro e levasse à morte. Então, ele tinha essa autoridade. Ele não estava infringindo, digamos, a lei dos homens lá. Mas o quanto ele fez, né, matando cristãos. Aí, após a conversão, ele passa a ser o maior defensor dos cristãos. E fez um trabalho magnífico, como Paulo, né? Um trabalho magnífico de divulgação do cristianismo que era nascente. Né? Ele fez todo aquele trabalho, passou a defender os cristãos, e numa encarnação ele se redimiu. Então, é mais ou menos o que está sendo dito ali, quando você busca, né, se transformar e você faz o bem, às vezes, numa única encarnação, você consegue avançar muitos degraus, né, que talvez necessitariam várias e várias encarnações. Então, o que vai acontecer? Nas próximas encarnações, você já não vai sofrer tanto. Paulo sofreu muito também. Né? No livro Paulo Estevam, tem os relatos de quanto ele sofreu. Ele foi apedrejado, ele foi depois morto em Roma, lá, eu não me lembro se foi decapitado ou crucificado, mas acho que foi
crucificado também, não me recordo nisso, mas ele sofreu bastante a partir do momento que ele se converteu ao cristianismo. Mas na própria encarnação, ele saiu de um espírito com vários débitos para um espírito que acumulou créditos numa única existência, né? E isso é possível subir todos esses degraus. Na 133A, Kardec diz assim: mas então para que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Né? Então, de que adianta? Se todos, né, têm que passar pela encarnação, de que adianta fazer o bem, ser um espírito bom, se isso não vai me isentar da vivência, das provas que eu tenho que passar? E aí vejam o que os espíritos respondem para ele: chegam mais depressa ao objetivo. Por outro lado, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Então, as dificuldades, os sofrimentos, por vezes, eles não dizem que é sempre, né? Porque às vezes é uma prova. E eu queria até trazer aqui um exemplo bem interessante a respeito de prova. Eu falei lá no início sobre expiação e missão, e não falei sobre prova, né? Às vezes a gente acredita que a existência muito dura, com muitas dores e sofrimentos, é uma expiação. E às vezes foi uma prova, uma escolha que o espírito fez, né? Uma prova para que ele perceba que ele se adiantou e aí ele consiga caminhar, né, no processo evolutivo dele. E eu me recordo que eu estava assistindo esses dias uma palestra onde o palestrante citou uma obra de André Luiz, ele não disse qual, e eu não consegui localizar essa obra, mas onde um espírito ia reencarnar, né? Esse espírito ia reencarnar com uma missão na medicina, ele ia ser médico. E ele estava com o planejamento reencarnatório dele pronto. E aí ele vai conversar com o mentor dele, para discutir o planejamento e ver se estava tudo adequado à encarnação dele. Só que o mentor conhecia ele talvez melhor do que ele próprio, né? E pensou com ele ali: pô, será que esse cara, se for reencarnar como médico, será que ele vai cumprir a missão dele? Porque o mentor sabia que ele tinha algumas coisas, né, que ele precisava ainda trabalhar. Aí o mentor dá uma sugestão para ele: não, você, ao invés de encarnar como médico já, eu vou te propor que você reencarne como cego. Aí você vai ter uma reencarnação de prova, uma prova muito violenta, você vai ser cego. Essa encarnação não vai ser longa, você vai durar aí 18 anos, 20 anos, mas vai servir para desenvolver em você a empatia, ou seja, se colocar do lado do outro, porque você, como médico, você vai precisar tratar as pessoas doentes. Então, e o mentor com certeza percebeu que ele ainda precisava desenvolver a empatia. E aí ele acatou a determinação do mentor, reencarnou como cego e depois seguiu, né, a história. Mas isso é para que a gente perceba, às vezes, que a prova, né, que o espírito está passando, né, a gente imagina: isso é uma expiação, pô, alguém cego, a gente imagina que é uma expiação, e não é, é uma prova para que ele trabalhe um lado dele que ainda não está bem desenvolvido, que no caso desse espírito seria a empatia, né? E para que ele chegue mais depressa ao objetivo, porque se ele não desenvolvesse isso, provavelmente ele ia falhar na missão de médico, que era o objetivo dele, né? Então, para que ele chegasse mais depressa a esse objetivo, ele passou por uma encarnação de prova. Continuando ainda aqui, quanto menos imperfeições, menor o grau de sofrimento. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, avaro ou ambicioso, não sentirá os tormentos originários destes sentimentos. E a gente pode perceber que isso é muito claro na nossa existência. Se nós somos extremamente invejosos, ciumentos, nós sofremos por conta desses sentimentos. Então, nós precisamos trabalhar esse sentimento em nós, porque nós sofremos muito mais, às vezes, do que os que estão à nossa volta. O invejoso, ele sofre por não ter o que ele quer que o outro tenha, ou melhor, o que o outro tem, ou por o outro deixar de ter aquilo que ele não, acha que o outro não merece ainda. Então, a inveja corrói ele, né? Então, é isso que está sendo dito ali por São Luís, que esse aqui é o... Não, melhor, aqui não é São Luís, aqui é o Livro dos Espíritos, né? Então, é isso que está sendo dito no livro dos Espíritos.
Quanto menos imperfeições, menor o meu sofrimento, porque eu não sofro por conta desta imperfeição. Nós estamos, gente, caminhando para o nosso final já, né? Tá muito legal esse bate-papo, tá muito bacana, mas já estamos nos endereçando para o final. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu tinha trazido aqui que eu achei interessante. Não há. Eu achei muito interessante aqui, e eu vou rapidamente falar a respeito do que o Miramês nos trouxe, né? Só um instantinho, por gentileza. Que é o seguinte, o Miramês, na obra que eu citei anteriormente, diz assim: Deus nos impôs a reencarnação para nos mostrar o que temos de fazer para nós mesmos. Aquilo que devemos fazer, não podemos passar para o outro. Cabe-nos enfrentar os nossos deveres com a disposição que a fé nos faculta. O Miramês aqui nos trouxe um ensinamento muito legal, que é aquele de nós querermos passar para o outro o que é nossa obrigação, ou desejarmos fazer o que é obrigação do outro. Então, para que a gente reflita sempre nisso, né? O que nos cabe em relação ao nosso progresso é nosso, e nós não podemos nunca fazer a parte do outro. Às vezes, no objetivo de auxiliar, a gente quer resolver o problema da outra pessoa, e nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. Então, na nossa encarnação, nós temos os nossos objetivos, né, o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, o auxílio no que for possível ao outro, mas nós temos que ficar muito atentos a isso, ficar muito atentos a cumprir aquilo que nos cabe e não interferir na existência do outro, certo? Aqui fica daí o nosso slide de fechamento, né? Agradecer de novo, tá? Dar boa noite para aqueles. O Benhur chegou aqui, Benhur. Boa noite para você, Benhur. Obrigado. Minha gratidão pelo convite que vocês fizeram para que a gente estivesse aqui com vocês, com todos aqui, tá? Então, retorno o boa noite àqueles que eu não pude dar boa noite. Vamos ver se eu tenho alguma questão que foi trazida, algum comentário que seja interessante a gente pôr aqui, tá? Boa noite a todos. A Débora colocou aqui alguma coisa. Vamos ver o que a Débora nos trouxe numa dessa. Vamos ver, Débora. Eu vou aumentar aqui, vou tirar o meu slide para que eu possa ler o que a Débora falou. Deixa eu tirar o slide dali. Quando o sofrimento vai além, o causado injustamente por outro encarnado, nos é permitido contrapor, estaríamos influindo em ambas as provações, minha e de outrem. Então, olha, Débora, tem muitas questões assim que a gente precisa avaliar com bastante cuidado, né? Você está nos colocando que o outro está causando, né, em alguém, né, um sofrimento injusto, injustamente. Se é permitido se contrapor, veja, eu vou colocar a minha opinião, a minha maneira de ver dentro dos estudos que eu venho fazendo. Eu acredito que sim, tá? Porque nós temos o objetivo da nossa encarnação, né, de nos melhorarmos, de aprendermos, né, de tentarmos não sobrepor o nosso irmão que está conosco, mas nós não estamos aqui também para aceitar tudo que o outro faz, né? Então, eu acredito que sim, que nós podemos, né? E que nós não vamos estar influindo na nossa aprovação, porque como que a gente vai saber se aquele outro que ele está fazendo é realmente uma aprovação minha? Como que eu posso ter certeza de que isso é uma aprovação? Como que eu posso ter certeza se ele também não precisa de um aprendizado, né? Porque se eu me submeto a tudo que ele faz, por conta daquela, talvez, aquele falso pensamento que às vezes a gente tem na doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela é extremamente consoladora,
Só que a gente interpreta ela de acordo com os nossos entendimentos, né? O ensinamento espírita ele é trazido pelos espíritos, mas a gente acaba interpretando. Então tem às vezes uma condição que diz assim: ah, você tem que passar isso com essa pessoa, porque senão depois você vai voltar e vai passar de novo, né? Mas a gente não sabe se é realmente, se a prova minha e a prova desse outro que está ao meu lado é da gente esgotar até o fim, e se nós estamos aprendendo principalmente com essa experiência, porque se não está tendo aprendizado para o outro também, talvez essa experiência não esteja sendo válida, né? A experiência é válida desde que os dois consigam tirar aprendizados dela, né? E a nós não é dada a possibilidade de saber tudo o que se passa. Então, o que eu entendo é que nós sempre, nós devemos procurar respeitar o outro, deveremos tratar o outro como nos ensinou Jesus, né? Com carinho, com amor, mas nós não podemos nos privar da nossa existência, nós não podemos abdicar da nossa existência em prol do outro, porque o compromisso, como eu li ali, que está lá no Livro dos Espíritos, o compromisso maior que nós temos é com a nossa encarnação, é nos melhorarmos da nossa encarnação. E às vezes, se anular na encarnação não é o melhor. Então, o que nós precisamos fazer é tentar avaliar muito bem o que está se passando à nossa volta, né? É ficar atento para o que está se passando à nossa volta, pedir muita orientação dos nossos anjos de guarda, né? Eu não sei se consegui ser claro com você, Débora, tá? Mas é essa a minha maneira de ver essa questão, né, do sofrimento que alguém nos causa, né? Será que nós temos que viver esse sofrimento? Até porque a gente não está na nossa possibilidade de entendimento até onde que vai esse sofrimento, né? Até por isso. Vamos adiante aqui. Benhur, meu querido, Deus te abençoe muito, Edson. Muito esclarecedor compartilhamento de estudo. Obrigado, Benhur. Valeu. Obrigado pelo convite de novo. Gratidão, ótimas palavras. Obrigado, Gisele, querida. Rodrigo, gratidão. Eu que agradeço a vocês, pessoal. Vamos fazer a nossa prece aqui, tá bom? Agradeço demais, foi uma alegria estar com vocês, né? E vamos caminhar para a prece e vamos retornar para os nossos lares, aqueles que já estão, né? Nós estamos falando aqui como se nós estivéssemos na casa espírita, né? Mas nós já estamos, conforme a mensagem que eu pus ali, vamos ficar todos em paz nos nossos lares com os nossos familiares. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai querido, a Jesus, nosso Mestre, ao nosso anjo da guarda, e vamos agradecer profundamente por esse momento, por essa experiência, agradecer a presença de Jesus conosco, agradecer a presença de todos que estão no chat, né? Pedir que possamos ter uma continuação de semana de muitas bênçãos, de muitas alegrias, de muita iluminação, né? Que os ensinamentos que chegam até nós, através das experiências vividas, através do contato social, do contato com familiares, né? Os ensinamentos que nos chegam através da doutrina espírita, possam ser assimilados, que possamos compreendê-los, que possamos praticá-los, que possamos a cada dia nos tornarmos alguém melhor, né? Que eu acho que é isso que nós buscamos, e que, acima de tudo, tenhamos sabedoria, né, para distinguir tudo o que devemos fazer nessa existência e para aceitar aquilo que não nos cabe fazer e não nos cabe modificar, né? Então, que saibamos distinguir uma situação de outra, que saibamos fazer a nossa parte, mas que também não nos culpamos em demasia com aquilo que ainda não conseguimos fazer, porque que tenhamos a certeza de que somos espíritos eternos e que a cada nova existência, a cada encarnação aqui, nós vamos caminhar, né? Que todos nós fiquemos em paz. Um beijo carinhoso, um abraço fraterno para todos que estão aí, tá? E até nosso próximo encontro. Que assim seja, gente.